você se inscreva no nosso canal, dê o seu ok, né, o seu like, se você gostar do nosso programa, se você gostou do nosso programa, dê o seu like, né, e também acione o sininho, porque aí todas as vezes que nós fizermos ou um programa ao vivo, ou quando nós postarmos algum vídeo, você será avisado, você será avisada, tá certo? Então, se você puder fazer isso, nós agradecemos muito, ficamos muito felizes. Então, vamos lá, vamos, por favor, né, fazer aí a inscrição, né, dar o like e acionar o sininho. Então, vamos iniciar esse nosso programa com a. Esse programa se chama Siga o Seu Exemplo. Siga o seu exemplo. É sempre a vida de um santo da nossa Igreja Católica, porque eles são o exemplo a seguir, né? Eles são o exemplo a seguir. Então nós queremos pedir então sempre a intercessão dos santos da nossa Igreja Católica. Pedir sempre que eles nos protejam, pedir sempre a sua intercessão. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. E o segundo santo que nós estamos falando aqui na nossa, no nosso programa, não é? E assim, nós vamos falar da vida de Santa Clara. Santa Clara de Assis. O primeiro santo que nós falamos foi Santo Antônio de Pádua, né? Também conterrâneo não, porque ele era português e Santa Clara italiana, mas eles eram da mesma época e se conheceram, inclusive, né? Se conheceram, inclusive. Mas vamos falar dessa santa da nossa igreja, dessa santa abençoada. Antes de começar a falar especificamente de Santa Clara, né? Dessa santa querida de todos nós, né? Nós vamos falar um pouquinho do contexto da época, o que acontecia naquela época na Europa. Bom, o contexto histórico que ela viveu, veja, ela nasceu no começo do século XIII. E essa época foi marcada por grandes transformações sociais, políticas e transformações religiosas também. E a Igreja Católica enfrentava desafios internos, como a necessidade da reforma do clero, da reforma das congregações, das ordens religiosas, e também desafios externos, como o crescimento dos movimentos heréticos e o crescimento do islamismo também na época. Não é? Bom, nesse cenário, acabou surgindo uma figura carismática. Deus sempre suscita alguma coisa diferente quando a igreja está correndo algum risco. Afinal de contas, não é? As forças do inferno não prevalecerão contra ela. É promessa de Jesus, né? Então, nessa época surgiu assim um grande carismático, que foi São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, que recebeu a incumbência do próprio Jesus: vá lá e reforme a minha igreja. No começo, na sua ingenuidade, ele até imaginou que tivesse que fazer alguma obra, né? Alguma obra física, de construção de uma igreja, de reformar alguma igreja. Mas não, Jesus estava falando de reformar a sua igreja, uma grande reforma interior da sua igreja. E São Francisco propunha, então, um retorno radical ao Evangelho e à pobreza de Cristo. Bom, o encontro de Clara e Francisco mudou, assim, radicalmente o destino de ambos, porque ambos foram muito, muito inspirados por Deus, né? Muito bem, vamos começar então a falar de Santa Clara.
Santa Clara de Assis. Vamos lá. Bom, ela nasceu, Santa Clara de Assis, nasceu em 1193, na cidade de Assis, obviamente, né? E o seu pai chamava-se Favarone Schifo, e era um rico cavaleiro. E sua mãe se chamava Hortulana, e era conhecida assim por sua profunda piedade. E desde novinha, desde pequena, desde criancinha, Clara já mostrava a sua propensão à oração, à caridade, e se dedicava assim generosamente para cuidar dos mais pobres. Afinal, ela era muito rica, ela tinha muito dinheiro, não é? E ela dedicava assim, mesmo na juventude, grande parte do seu tempo era dedicada à oração e até a prática de mortificações, que naquela época era bastante comum. Um caso, assim, que é uma coisa que é assim, bastante interessante a gente saber, é que quando ela estava para nascer, né, diz a tradição que antes do seu nascimento, a sua mãe, Hortolana, era uma pessoa de muita oração. Muita oração. Era muito piedosa, de verdade. E diz a tradição que Deus revelou para a mãe dela, né, para a dona Hortolana, não é? que ela iria dar à luz a uma brilhante luz, a uma pessoa que iluminaria o mundo inteiro. Não é? Por isso, ela recebeu o nome de Clara, que significa luminosa, resplandecente. Não é? Clara é esse o nome que ela recebeu. Santa Clara, né? Não santa na época, mas Clara, luminosa. Muito bom. Vamos lá. Como ela pertencia a uma família assim muito rica, ela resolveu renunciar à nobreza, renunciar à riqueza para viver na pobreza e na humildade, adotando a forma da vida de Francisco de Assis, porque ela ficou sabendo, ela conheceu, ela ouviu sermões de São Francisco, né, de Francisco de Assis na época, e ela ficou encantada, ela ficou assim muito desejosa de cumprir também aquela missão junto com São Francisco, junto com Francisco. E os seus pais, obviamente, estavam planejando um casamento nobre para ela, com algum personagem lá de posses, algum personagem de relevo, né? Mas Clara, com 18 anos, né, resolveu fazer uma coisa diferente. Aconteceu até no dia que ela resolveu sair de casa, era um domingo de Ramos. E nesse dia, o bispo, na Catedral de Assis, o bispo chamou ela até o altar e deu um ramalhete de flores, de lírios, para ela. Por isso também que ela aparece, em algumas imagens, ela aparece com um lírio também nas mãos. E parecia que isso era um sinal de Deus, né? O bispo simplesmente chamou aquela jovem, não sabia de nada, não conhecia nada, e deu aquele ramalhete de lírios para a jovem. Muito bem, no dia seguinte, ela com 18 anos, inspirada pelo desejo profundo de seguir Jesus e pela admiração que ela tinha por São Francisco, né, ela deixou a casa paterna em companhia de uma amiga sua, chamada Bona di Gelfucchio, e uniu-se aos frades menores ali na Porciúncula. Né? Você já ouviu falar da Porciúncula? Porciúncula era uma capelinha onde viviam
onde viviam os franciscanos. Francisco de Assis começou a sua vida ali, nessa capelinha chamada Porciúncula. Muito bem. É óbvio que a família ficou totalmente arrasada e queria trazer ela de volta. Eles não queriam saber, não. Eles queriam que ela voltasse, que ela ficasse em casa, que ela fosse casar com um nobre. Era essa a vontade da família. Ninguém queria saber, não. Ninguém queria saber de São Francisco, de Porciúncula, de coisíssima nenhuma. Queriam a filha em casa, né? Bom, muito bem. O que aconteceu? Logo em seguida, ela foi acompanhada, quer dizer, seguiu o seu exemplo, né? Seguiu o seu exemplo a sua irmã Inês. A sua irmã Inês, também santa hoje, né? Santa Inês de Assis. Inês foi também atrás da irmã. Logo que ela soube que a irmã estava lá com São Francisco, depois a gente vai contar como é que ela chegou ali na Porciúncula, o que aconteceu, né? A gente vai contar daqui a pouquinho. Mas vou contar esse que foi o primeiro milagre de Clara. O primeiro milagre. Aconteceu o seguinte: sua irmã resolveu seguir o seu exemplo e foi atrás dela. Bom, a família já tinha achado que tinha perdido uma filha. Ia perder a segunda, mandaram um tio das duas, né? Um tio delas, até a Porciúncula, até onde estava lá São Francisco, os frades e Clara, para levar a Inês de volta para casa. E o que eles fizeram? Esse tio delas levou alguns empregados para convencer, porque ficou com medo de chegar lá e ter alguma reação dos frades. É lógico que eles não iam reagir, né? Não iam brigar com ninguém. Mas eles ficaram preocupados e levaram alguns empregados. Bom, chegando lá no convento, a Inês, obviamente, falou: não, eu não vou, eu vou ficar aqui, eu quero ficar aqui, eu já me consagrei, né, eu não vou sair daqui. O tio dela mandou amarrar a Inês e os empregados puxarem e levarem ela amarrada. Acontece que Clara rezou, pedindo a intercessão do Senhor para que nada acontecesse com a sua irmã. O que aconteceu foi que Inês ficou tão pesada, que ninguém, nem 5 homens juntos, conseguiram puxá-la pelas cordas para levar ela para casa. Ela ficou super pesada, pesando toneladas. Olha só, consequência, o tio desistiu, voltou para casa de mãos abanando, né? Com todos os seus empregados, porque não conseguiu, de fato, não conseguiu fazer aquilo que eles intentavam, que era pelo menos levar a Inês de volta para casa. Eles queriam levar as duas, né? De fato, mas pelo menos Inês eles queriam levar para casa e não conseguiram. Muito bem, olha só que coisa interessante, né? Quando Clara chegou lá na Porciúncula, e eles fizeram uma cerimônia que foi talvez a primeira, né, que aconteceu, né? Eles chegaram lá, ela chegou lá, né, com a sua amiga, e São Francisco cortou os seus cabelos.
cortou os seus cabelos como sinal, não é, de penitência e de início de uma nova vida, de uma vida sem luxo, de uma vida sem aquilo tudo que ela estava acostumada até, né? Que era de uma pessoa rica. Então, a primeira coisa foi o corte dos cabelos. E o corte dos cabelos significou o desapego ao mundo e o amor a Deus. Né? Bom, ela se entregou e se entregou assim espiritualmente como esposa de Cristo. Aí sim, ela encontrou realmente o seu esposo. Né? Clara se consagrou a Deus e ali começou a sua vida de oração sob a orientação de São Francisco. Ela e as suas primeiras companheiras, que na realidade foram essa sua amiga e a sua irmã, né, começaram ali naquele convento chamado São Damião, convento de São Damião, em Assis, uma vida ainda de clausura e uma vida de contemplação. Bom, o exemplo de Clara, né, aquele exemplo luminoso, afinal de contas o nome dela era esse, né, Clara e luminosa, esse exemplo luminoso atraiu muitas jovens que desejavam seguir também os seus passos, incluindo, né, obviamente, a sua irmã, como nós vimos, né, Santa Inês de Assis. E a comunidade, em função disso, cresceu muito rapidamente. Né? E o estilo, essa congregação, no início, se chamou Congregação das Damas Pobres. Congregação das Damas Pobres. Depois, Clarissas, né? Por ter sido fundada por Santa Clara. As Clarissas, as Damas Pobres. E se tornou assim, um testemunho do amor de Cristo e a radicalidade do Evangelho. Né? Então, esse é o exemplo que Santa Clara nos dá, assim, nessa espiritualidade maravilhosa de Santa Clara. A sua conversão foi assim, uma entrega total a Deus. E lançou as bases para uma vida de santidade extraordinária. Nós vamos ver durante esses programas as coisas maravilhosas que aconteceram na vida de Santa Clara e pela intercessão já de Santa Clara, ainda em vida, através da sua oração, da sua pobreza e pelo amor heróico a Cristo e à Igreja. Afinal de contas, eles transformaram, né? Ela e Francisco transformaram a Igreja Católica na época. E veja bem, São Francisco sempre consultava Clara. Ele ouvia os seus conselhos, ele pedia os seus conselhos. Ele sempre ouvia Clara. Por quê? Porque ela tinha a sabedoria também, a sabedoria que vem de Deus. Né? E é óbvio, né, que no começo tudo foi muito difícil. Elas se estabeleceram ali no mosteiro de São Damião, era um mosteiro muito pequeno, né? E esse mosteiro tinha sido restaurado pelas próprias mãos de São Francisco. São Francisco foi que restaurou esse mosteiro. E nesse local é que surgiu, então, a segunda congregação franciscana. A primeira foi os franciscanos de São Francisco de Assis. E o segundo, as Clarissas, né? As Clarissas de Santa Clara de Assis. Né? Bom, esses primeiros anos lá em São Damião foram marcados realmente por muitos desafios, privações. Elas viviam assim em extrema pobreza, dependendo inteiramente da providência divina, das esmolas que os frades menores recolhiam, porque elas eram enclausuradas. E os frades recolhiam esmolas, pediam esmolas e entregavam para elas.
E apesar de todas as dificuldades, a comunidade cresceu rapidamente, atraindo mulheres nobres, inclusive, mulheres nobres e piedosas de toda a região. Bom, e Clara, no começo, ela aceita o cargo de abadesa. Por quê? Porque São Francisco insistiu que ela se tornasse a primeira superiora da ordem, liderando as suas irmãs, mas não com uma liderança qualquer, uma liderança com sabedoria, com compaixão, mas com firmeza, com firmeza, né? O estilo de liderança dela era baseada no exemplo e no serviço. Ela era a primeira a servir, a primeira a fazer as limpezas, a primeira a lavar as louças, a primeira a fazer os serviços domésticos, né? E sempre os trabalhos mais humildes ela procurava mesmo. Ela sempre procurava os serviços mais humildes para atender às necessidades das irmãs. E sobre a direção dela, né, a comunidade de São Damião floresceu, se tornou um modelo de vida religiosa. E a fama de santidade das damas pobres, porque era o nome inicial do convento, damas pobres, se espalhou muito rapidamente, levando à fundação de novos mosteiros por toda a Itália e posteriormente pela Europa inteira. Princesas, mulheres da nobreza, deixavam tudo para trás para abraçar a pobreza radical de Clara. Normal isso? Não, né? É só pela santidade dela. E durante todo esse tempo, ela tinha uma relação muito estreita de amizade com São Francisco. E ela considerava São Francisco seu guia espiritual, considerava o seu mentor. E ela apoiava nos momentos de dúvida. Lógico, também tinha esses momentos de dúvida, é lógico, mas ela o encorajava a perseverar na sua missão. E Francisco, por sua vez, confiava plenamente em Clara e com muita frequência pedia seu conselho, pedia também as suas orações, é óbvio. Não? As irmãs todas rezavam muito também por São Francisco. Bom, vamos dar uma paradinha por aqui. Nós vemos hoje apenas um milagre, né, um milagre de Santa Clara. Só um milagre. Mas a gente vai voltar ainda essa semana, né, se Deus quiser, vamos voltar a fazer uma nova apresentação da vida de Santa Clara. Vida de Santa Clara de Assis, né? Essa santa tão abençoada, tão querida, tão amada, né? E essa santa tão carismática, não é? Porque a pessoa que São Francisco mais confiava era Clara de Assis. Muito bem, muito bem. Vamos então fazer a nossa oração, né? pedindo então a intercessão de Santa Clara. Vamos fazer o nosso momento de oração. Você pode ficar à vontade, fique na posição que achar mais confortável, fique bem à vontade e peça a intercessão de Santa Clara. Vamos fazer uma oração a Jesus, pedindo a sua intercessão. Vamos lá. Senhor Jesus, nós vamos pedir hoje a intercessão dessa tão querida Santa Clara de Assis. E nós vamos encerrar o programa de hoje fazendo uma oração que foi composta especificamente para
essa santa da nossa igreja. Não vamos fazer uma oração hoje, não vamos fazer uma oração espontânea. Vamos ler essa oração, porque essa oração diz muito a respeito de Santa Clara. Ó gloriosa Santa Clara, esposa fiel de Jesus Cristo e seguidora perfeita de São Francisco, nós vos suplicamos que intercedais por nós junto ao trono da graça divina. Alcançai-nos pela vossa poderosa intercessão a graça de vivermos desprendidos dos bens terrenos, devotados à oração e fiéis aos mandamentos de Deus até o fim de nossa vida. Que o vosso exemplo luminoso de santidade nos inspire a buscar em tudo a vontade de Deus e a abraçar com alegria a cruz de Cristo. Obtende-nos a bênção do Senhor, para que, seguindo os vossos passos no caminho da pobreza evangélica, da humildade e do amor, cheguemos um dia a contemplar, face a face, aquele que vos encheu de júbilo na hora derradeira. Ó Deus, que na vossa misericórdia infinita nos destes Santa Clara como modelo admirável de perfeição cristã, concedei-nos, por sua intercessão, a graça de imitarmos as suas virtudes na terra, para que um dia mereçamos participar de sua glória no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos continuar em oração. Santa Clara caminhava tão serena ao luar, levava no coração o desejo de amar, deixou suas riquezas por um sonho a seguir. Nos pobres via Cristo, sentindo seu sentir. Em Francisco encontrou um amigo e um irmão, renunciaram ao mundo por amor e oração. Sem ouro ou coroa, escolhendo a humildade, em cada gesto seu revelava a verdade. Com o Santíssimo lutou, Assis ele protegeu, com a fé que brilha forte, nada se perdeu. A cidade agradecida viu seu brilho no altar, com o coração em Deus, nada pode abalar. No silêncio ouvi-ia o céu a chamar, Santa Clara, um farol sempre a iluminar. Cumprindo seu chamado, a graça foi infinita. Na sua simplicidade será sempre bendita. Com o Santíssimo lutou, Assis ele protegeu, com a fé que brilha forte, nada se perdeu. A cidade agradecida